1 Samuel, capítulo 17, está na tela também. Lá para o finalzinho, no verso 30 e... deixa eu ver aqui. 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Talvez ele tivesse 17 anos de idade nessa época. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Olha o que o adolescente faz, hein? O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Estou no verso 37 agora. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Olha que detalhe interessante. Eu não sei se Saul estava acreditando em Davi, mas disse: vai, o Senhor vai ser com você, quem sabe dá certo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia ousado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca ousei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vou parar aqui, depois a gente volta para ler o restante. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse culto tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar, e agora eu quero pedir a tua bênção, que o Senhor fale conosco, nos ajude, nos direcione e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Matthew, where are you? Maybe see. Thank you. Maybe see. Sara, eu vou passar o vídeo no finalzinho do culto. Pode ser? At the end of the service. Ontem, sexta e sábado, nós tivemos a Assembleia Distrital da Igreja Nazareno, que ela acontece todos os anos. Em março, abril, esse ano foi diferente, foi em maio. Mas a Assembleia Distrital é um evento que reúne todas as igrejas nazarenas numa região e tem o que a gente chama do distrito que engloba todas essas igrejas, e essa reunião acontece todos os anos e a gente faz parte, como pastores da denominação, a gente faz parte desse encontro de pastores e líderes das igrejas, e os líderes também, muitos deles participam, estavam presentes também. Então, no próximo ano você pode participar conosco, porque você faz parte da igreja. Então, é um evento
para aqueles que fazem parte da igreja. Mas este evento, a gente tem votações, e uma das votações foi para a reeleição do superintendente. E foi muito interessante, porque ele é um líder muito extraordinário, a gente tem muita proximidade, ele é muito... desde que eu cheguei aqui, ele sempre me acolheu, apoiou, incentivou, e foi interessante, a reeleição dele tinha 391 votos, só 2 contrários. A gente acha que foi ele e a esposa, porque normalmente quem está na liderança não sabe se é vontade de Deus ou não, então a gente vota contra para poder ter os votos, para entender se é a vontade de Deus ou não. Alguns fazem isso. Mas ele foi reeleito por unanimidade e tem mais 4 anos, e ele pregou aqui o ano passado, vocês se lembram? É uma mensagem maravilhosa falando sobre Jesus, então é bom ter ele conosco mais 4 anos. E também temos as eleições, o pastor Vini, por exemplo, foi eleito para ser pastor de jovens do nosso distrito. Ele está fazendo um trabalho na nossa igreja, mas em 142 igrejas ele também vai representar os jovens na denominação. Então, como é interessante, como que Deus está usando a nossa igreja para forjar novos líderes, novos jovens que estão chegando. E o pastor Melvin foi eleito ano passado como da junta consultiva do nosso distrito. Então, ele faz parte também da diretoria do distrito, que aprova os orçamentos, aprova os eventos e aquilo que vai acontecer no meio das igrejas. Então é legal a gente ver Deus trabalhando, e nós temos algo importante acontecendo na nossa igreja de Melbourne. Quantos estiveram lá no mês de março, acho que foi? Quem foi em Melbourne? Não foram? Não, só a Jane e a Nicole. A igreja de Melbourne é uma igreja do Nazareno, americana, que o ano passado, um pastor que não é nazareno, alugou a igreja para ter os cultos em português. O seu pai era missionário em Portugal, com muitos anos em Portugal, e ele sentiu o desejo de vir para os Estados Unidos para começar um trabalho com brasileiros. E ele veio, e logo que ele chegou, ele alugou o espaço da igreja, nós tivemos uma reunião juntos, e tivemos uma conexão muito maravilhosa, e ele é um homem de Deus, e muita coisa nós temos em comum, teologicamente, naquilo que a gente acredita, um pastor extraordinário, novo ainda, 30 e poucos anos, uma criança ainda, né? E aí, quando foi há 3 semanas atrás, ele me ligou, dizendo das dificuldades que ele tinha enfrentado por causa da sua família. A filha está com problemas emocionais e precisava de tratamento, então eles estavam decidindo voltar para Portugal. E ele me falou: você não quer assumir a igreja? Tem um grupo de brasileiros lá. E eu falei: quero sim. Então eles vão ter uma reunião hoje com a igreja, se a igreja aceitar fazer parte da igreja Nazareno. Na semana que vem vai ser o último domingo dele, vai ser a despedida dele. Então, em junho, nós vamos começar a assumir temporariamente, interinamente, essa igreja para orar e pedir a Deus para que envie um pastor para aquela cidade, né? Esse é o nosso alvo também. Então, tem algumas coisas acontecendo na nossa região também. Temos mais 2 oportunidades de plantar igrejas, de começar igrejas. Então, você possa orar conosco, porque vemos Deus abrindo as portas, ampliando as portas para que o reino de Deus cresça e alcance pessoas que não ouviram o Evangelho, não conhecem Jesus, possam estar conectadas com o Senhor Jesus. Muito bem, voltando para o texto, a gente vê, se você voltar um capítulo ou 2, você vai ver o que vai acontecer com Saul, no capítulo 15, ele desobedece à ordem do Senhor. No capítulo 16, Deus manda Samuel ungir Davi como rei de Israel. Só que quem era o rei na época?
Saul. E Deus já mandou ungir Davi como rei. E Samuel, como ele era muito obediente, ele foi e Deus disse para ele: vai para a casa de Jessé. Mas ele não sabia quem ele iria ungir. Sabia que ungia alguém, mas não sabia quem. E então ele chegou e começou a ouvir os filhos mais fortes, assim. Ele achava que era mais interessante para ser rei. E Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse. Então Samuel pergunta para Jessé: você não tem mais filhos, não? Ele falou: tenho. Mas cadê ele? Ele é pastor de ovelhas. Ou seja, está lá no campo, cuidando de ovelhas. Ele, desprezado. Nem o pai chamou ele para estar presente naquela reunião, naquela unção de trazer alguém para ser rei. E aí, Davi, ele chega, Deus disse: este é ele. Eu gosto dessa expressão, é ele. Tem que ungir Davi, porque é ele que vai ser o rei de Israel. E assim aconteceu. E eu gosto da expressão da Bíblia que diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de um adolescente. Grave bem isso, você que são adolescentes. O Espírito do Senhor veio sobre ele, encheu a vida dele, tocou a vida dele. O Espírito do Senhor veio sobre ele de uma forma maravilhosa e sobrenatural. E aquele dia ele se tornou rei diante de Deus e da família. Só que não era público ainda. Quando entramos no capítulo 17, nós vemos que houve uma outra situação em que o povo de Israel teve que enfrentar os gigantes, os inimigos. Pela história diz que Golias tinha quase 3 metros de altura. Você conhece alguém que tem 3 metros de altura? Like 9, I think so. Like 9. Uma pessoa quase o dobro do meu tamanho. Forte, guerreiro desde a adolescência, o texto diz isso, e estava afrontando o povo de Israel. E o povo de Israel estava com medo dele. Quando alguma situação nova chega para nós, normalmente a gente enfrenta temor. Vamos para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Há um certo temor, uma preocupação, um receio. Como que eu vou agir diante das circunstâncias? A faculdade que eu estudei, ela era a faculdade cristã, mas os alunos não eram cristãos. Muitos não eram cristãos. E aí, no primeiro ano, alguns colegas da minha classe, que eram cristãos, me convidaram para fazer parte de uma reunião de oração. Eu tinha 20 anos de idade. Falei: vou lá. Era crente mais ou menos. Conhece o crente mais ou menos? Não era crente de verdade. E então eu fui lá. As primeiras reuniões, cada um orava e tinha sempre um pequeno devocional. Era 15 minutos, devocional, 15 minutos de oração. E a gente convidava os amigos da classe. E das outras classes também. E muitos foram. Só que chegou um dia que alguém falou para mim assim: hoje você dá o devocional, tá bom? Falei: quem? Eu? Não. Eu não. Qualquer outro, menos eu. Não, é você. Você estuda a Bíblia, prepara um texto, você vai falar. E aí, eu peguei Lucas 15, filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Compartilhei, tremendo, né? Quando a gente vem falar aqui em cima não é fácil.
há sempre um temor, e eu compartilhei. Mas foi algo que eles me ouviram, e a partir daquele dia, eu comecei a ter interesse em compartilhar a palavra de Deus. Alguém, nem lembro quem foi, disse: você hoje vai dar o devocional. Você hoje vai orar. Você hoje vai liderar o louvor. Você hoje vai servir na recepção. Você hoje vai servir em alguma área. É você. Deus conta com você, Deus quer que você esteja envolvido e participando. Mas Davi, naquela história, naquela situação, ele começou a ver a afronta dos inimigos. E o inimigo dizia: escolhe alguém aí, quem me vencer, vai, se vocês me vencerem eu vou embora daqui, senão a gente vai conquistar vocês. O que aconteceu? Davi começou a ouvir aquilo. Falou: não é possível, quem que esse cara está afrontando o povo de Deus, afrontando Deus vivo, e ele praguejava, falava mal de Deus. E então, na parte que nós lemos, alguém disse para Saul: tem um menino aí que disse que vai enfrentar o gigante, então manda trazer ele. Ele veio, e quando ele chegou, Saul colocou a armadura nele. A armadura, Davi nunca tinha usado uma armadura, ele não sabia o que era uma armadura, e ela era toda traçada para que pudesse proteger das lanças. E Davi colocou aquela armadura e disse: não vai dar certo, nunca tinha usado. E aqui eu quero pensar em algo que eu estava compartilhando com o pastor Melvin. Não queira usar uma coisa que você nunca usou. Não queira ser alguém que você nunca foi. Não queira copiar alguém que você não vai poder ser. Seja você mesmo. Não seja o outro. Não copie ninguém. Seja você. Eu lembro quando eu era adolescente, acho que o Edivaldo vai lembrar, tinha um pastor famoso lá em Campinas, e ele tinha uma boa palavra, tinha uma oração poderosa, era um homem de Deus, e a gente ficava olhando para ele e falava assim: eu quero ser como ele, quero copiar o que ele faz, quero pregar como ele prega, quero falar como ele fala. Até os tiques que ele tinha, todo mundo copiava. Hoje acho que eu não sou nem 10% do que ele é. Que cada um tem a sua característica, a sua personalidade, o seu jeito de ser. Não queira copiar os outros. Davi não conseguiu. Ele tinha uma armadura que não era dele. Ele nunca andou com aquilo, nunca usou aquilo. E diz o texto que ele não conseguiu, e ele tirou a armadura dele, porque ele não estava acostumado. E na continuação do texto, você vai ver que no verso 43, Golias começou a amaldiçoar Davi. Amaldiçoar quer dizer maldizer, falar mal. E então, na continuação do texto, diz que Davi tirou a armadura, pegou o seu estilingue, foi num pequeno riacho que tinha ali perto, pegou algumas pedras, colocou no seu alforje, guardou as pedras, e de repente o gigante chama para ele: vem aqui, Davi, vem, Davi. E ele pega o estilingue, gira o estilingue, e pela mão de Deus, ele dá bem no meio da testa dele, e o texto diz que ele cai morto.
Mas para ter certeza, Davi não tinha uma espada na mão, ele tinha um estilingue para lutar. Para ter certeza, ele pegou a espada do Golias, arrancou a cabeça do rapaz e levou para o rei. O inimigo fez o que o povo contrário fez, fugiu. Perdemos nosso líder agora, nosso líder não está mais na frente, vão embora, e eles se foram. Então Saul pergunta: quem é esse menino? Essa pergunta é extraordinária. Quem é este menino? Que tem essa autoridade de Deus, que é usado por Deus. Quem é ele? Ele é um adolescente, que lutou com o estilingue, venceu o gigante, com as armas que Deus deu a ele, não com as armas dos outros, não copiando os outros, mas da forma que Deus deu a ele a oportunidade de fazer. E ele então foi recebido pelo rei, e foi conhecer o presidente do país, e ele pôde ser abençoado por essa atitude que ele teve, de não aceitar que os outros, que os inimigos afrontassem o nome de Deus. E eu quero caminhar um pouquinho para o final agora, pensando com vocês, qual a atitude que nós precisamos ter? Nós falamos esses dias, temos falado sobre o trabalhar de Deus, Deus está trabalhando. Falamos sobre Agar, falamos sobre as mães, falamos sobre a importância de ver a ação de Deus na nossa escola, lá em Pine Hills, mas eu quero pensar agora, como que nós podemos ser diferentes na nossa geração? Ser usados na nossa geração, a geração que ela é conectada, geração conectada. E ontem, o nosso superintendente geral, que é a autoridade máxima da Igreja Nazarena, tem 6 superintendentes gerais, que eles vão nas reuniões das assembleias do distrito para ordenar pastores. E ele estava pregando ontem, mostrando, a partir de 13 anos de idade, o que tem acontecido com essa geração. Há muito tempo no celular, média dos Estados Unidos, de 11 a 12 horas por dia no celular. Isso tem gerado filhos que entram em depressão, porque não conseguem viver sem o celular, não conseguem ter tempo em família, se não tiver um celular. Preocupação como igreja, ele estava compartilhando conosco, como que nós podemos ajudar essa geração conectada a desconectar das coisas deste mundo e se conectar com Deus? Outra pesquisa que eles fizeram eu não lembro exatamente quantos mil pessoas ele falou, mas de cada 10, 9 tem celular. Isso era pesquisa a partir de 13 anos de idade. Fora os pequenos que já sabem usar celular melhor que nós, 3, 4 anos de idade já sabem usar melhor que a gente o celular, e claro que alguns já sabem usar melhor que eu, com certeza, porque a gente está muito conectado também. Mas como é interessante essa geração que não sabe o que é jabuticabeira. Quem sabe o que é uma jabuticabeira aqui? Quem subiu em jabuticabeira aqui? Puxa vida, quem já caiu da árvore? Nenhum adolescente levantou a mão, não sei porquê. Mas coisas simples. Nós crescemos, eu cresci subindo na árvore de jabuticaba da minha casa, da minha tia e do meu avô, que eram casas
grudadas em Araçatuba, a cidade que eu nasci, e a gente subia na árvore e ficava comendo jabuticaba. Tinha um problema depois. Comia muita jabuticaba, vocês sabem o que acontecia depois. Né, Vinícius? Coisa simples. Pisar na terra. Mas nós precisamos voltar a coisas simples na nossa vida. Estava me lembrando de louvores que eu ouvia quando era pequeno. Né, Marilda? Tem que voltar. Quero voltar ao início de tudo. Lembra dessa? Louvores que ficaram na minha mente. Deus está aqui. Aleluia. Quem conhece? Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Olha só, quantos anos que eu tinha quando a gente cantava isso na igreja. Coisas simples, mas com a profundidade, que em alguns momentos da minha vida, na faculdade, em algum lugar, eu tinha certeza que Deus está aqui. Ele nunca me abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Porque Deus está aqui. Ele usa os improváveis. Ninguém achava que Davi ia ser usado por Deus. Aliás, ele estava lá no campo. Ele tinha as estratégias. Ele disse: olha, eu matei o urso, o leão, peguei o leão pela barba dele. Ele não foi para a guerra despreparado. Ele sabia como lutar, sabia como vencer. Claro que teve a providência de Deus. Deus preparou Davi para a vida. E é isso que vocês vão passar, vão enfrentar. Ele usou armas espirituais. Efésios diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta, ela é espiritual. E por fim, Davi teve fé que o Senhor ia com ele. O Senhor ia ajudá-lo a vencer a batalha, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, que um irmão falou para ele: o que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das ovelhas? Você veio aqui para espiar a batalha? Eu quero concluir com esses pensamentos. Primeiro, Deus usa o que você tem nas mãos. Deus te preparou todo esse tempo, pensando agora, minha filha que vai embora em agosto. Deus preparou ela todos esses anos para poder ir com o conhecimento que ela tem, com a vida com Deus que ela tem. Segundo, não tenha medo. O medo nos paralisa, o medo não nos deixa avançar. O medo tira a nossa paz, tira a nossa alegria, a nossa energia. Use armas espirituais. A nossa oração é a nossa arma. Efésios diz: devemos orar, usar as armas da oração em todo o tempo. E por fim, tire a insegurança da sua vida. Não fique inseguro. Tenha segurança, porque Deus está com você. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. E depois nós vamos assistir um vídeo, que é alguns minutos do que aconteceu na nossa igreja em Pine Hills, que foi passado lá na Assembleia Distrital. Eu queria que vocês assistissem também. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, é muito bom estarmos aqui hoje de manhã. É muito bom sabermos que o Senhor está conosco, que o Senhor sempre vai à nossa frente, o Senhor não nos abandona. Sabemos que temos inimigos, temos
questões que nos afrontam muitas vezes, perseguições de palavras de pessoas, mas Senhor, nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra, nós vimos como o Senhor ensinou Davi a enfrentar os gigantes, a enfrentar as lutas, a não ser alguém que copia os outros, mas ser alguém que tem autenticidade, alguém que vai em nome do Senhor, alguém que não tem medo de enfrentar aquilo que está por vir. Senhor, nós queremos que os nossos filhos, os nossos irmãos, queremos que aqueles que vão tomar passos nessa semana, coisas que estão acontecendo nesses dias, nós queremos que o Senhor possa ajudar, abençoar, Senhor, nos dar direcionamento e pedir que a Tua bênção esteja sobre nós. Nós pedimos, Senhor, fica conosco, nos ajude, nos dê ideias, nos dê estratégia, porque o Senhor é um Deus criativo, o Senhor nos dá ideias criativas. Senhor, mostra-nos coisas novas. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos hoje, Senhor. E assim nós oramos e Te agradecemos e pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.